A história que eu tava contando é da época que eu era uma pessoa que não falava bem. Nossa, e agora você vai falar, caraca, os caras conseguiram dar esse arrodeio todinho e voltar. Isso também é uma técnica de comunicação, que é você ter essa capacidade de ter um raciocínio lógico, de ter fluência nas ideias. Quantos aqui começam uma frase, esquece o que ia falar, não consegue concluir as ideias, muda de assunto no meio da frase? Isso é uma deficiência na sua comunicação, você não está sendo tão claro. Então olha só que legal, quando você manja de comunicação, você pode começar um assunto, aí você faz um parênteses, e daí depois você consegue fechar o parênteses e voltar para o que você estava falando. É possível. Como? Daqui a pouco eu te explico. E daí o que eu estava falando? Comunicação é treinável. Muitas pessoas, elas não se tornam os comunicadores que poderiam ser. Eles não têm o resultado que poderiam ter na vida financeira, amorosa. Eles não têm por uma questão de uma crença, uma mentira que foi colocada na cabeça deles, de que não dava pra melhorar. Não dava. E tem gente que espalha essa mentira até hoje. Eu fico puto com isso, cara. Literalmente, eu posto uma porra de um conteúdo no meu Instagram mostrando, olha aqui, 4 técnicas para você ser extremamente carismático. Eu posto isso de graça para ajudar a galera, para vir um desgraçado no comentário falar assim, esse cara é um golpista, porque ele tá tentando ensinar uma coisa que é dom, que não dá para treinar. Ou você nasce carismático ou você não tem carisma. Inclusive, ele tá ensinando uma coisa que ele não tem, que ele não é carismático, ele nem fala bem. Sempre tem gente pra falar assim, esses caras estão prestando um puta de serviço porque eles estão bloqueando outras pessoas. Então, se você ouviu isso, deixa eu desmistificar e deixar assim muito claro pra você, por favor, eu preciso que você entenda isso. Comunicação, oratória, carisma e persuasão são habilidades treináveis e eu vou dar a prova cabal disso. Eu não falava bem. Em 2009, eu era um cara, eu gosto de falar que eu era um nerd antissocial. Eu literalmente, eu não tinha amigos. Sabe aquele cara que, cara, tem um amigo no máximo na sala e o resto, todo mundo é meio que inimigo? Não tinha amigos. Não era agradável. E eu sei disso, eu tenho total consciência. Eu não conseguia ser uma presença agradável. E isso reverberava em não receber convites. Sabe aquela sensação chata de ficar tendo aniversário de colegas de turma e você não ser chamado? É foda, né? Não ser chamado pra festa de aniversário. Eu não era chamado. Porque ninguém queria eu por perto. Porque não era agradável. Eu não tinha namorado. Nunca tinha beijado na boca. Mas tu era tipo aquele cara bem introspectivo, tímido, assim. Tu nem se, não é que tu se comunicava mal, tu nem se comunicava. Eu nem me comunicava. Entendi. Eu me comunicava mal quando me comunicava. Mas na maioria das vezes eu ficava quieto. Por quê? Por vergonha, timidez. O que os outros vão pensar, medo do ridículo. A gente fica bloqueado. E eu não tava gostando da minha vida. Literalmente, eu olhava as pessoas, os populares da sala. Hoje em dia, foda-se popularidade, né? O importante é influência. Uma coisa é ser popular, outra coisa é ser influente. A pessoa que é popular, imagina o professor que todo mundo gosta. Ah, aquele professor é muito legal. Só que daí o professor fala pros alunos fazerem a lição de casa, eles não fazem. Então ele é popular, mas não é influente. O melhor é você ser influente. Agora, se você é influente e popular, aí fudeu. Aí é onde a gente tá querendo chegar. Por isso que a gente gosta de ter muitos seguidores. Tem gente, você vai ver, vai dar um discurso assim, ó. Número de seguidor não importa. Importa sim. A pessoa que fala que o número de seguidor não importa, geralmente é porque não tem muito seguidor. Agora, quando você tem um combo influência e popularidade, aí você tem o combo Master Blaster. É porque o que rola, tipo, por exemplo, é os caras que são dançarino de TikTok, tem milhões de seguidores, mas esse cara não consegue vender um produto. Exato, porque ele é muito aí falta popular, influência. não é influente. Nossa, só o que tem. Não, de fato, a gente conhece TikTokers que meio que assim, não fazem grana, não fazem. Os caras são muito dependentes de parceria, de publi. Eles quase que, entre aspas, têm que se prostituir, assim, de fazer qualquer coisa pra conseguir pagar as contas. Porque cresceu num conteúdo que não permite a ele se conectar com o público de verdade, eu acho, né? Tipo... Agora, você pega um puta de um player que, além de ser persuasivo, ter um produto bom, tá bem posicionado, tem muito seguidor, aí o cara tem a receita do sucesso. Então, funciona. Popularidade é importante, não é mais que influência, mas os dois são importantes. Mas eu era esse cara que eu não era nem influente, nem popular. Eu era um nerd antissocial. E eu olhava essas pessoas que eram mais populares, que eram os caras normais. Na minha época, os caras eram populares. Mas hoje eu vejo, os caras eram os normais. Tipo assim, eles viviam só. E eles sorriam mais. Eles aparentavam estar mais felizes. E eu olhava aquilo e falava, poxa, o que eles têm que eu não tenho?
por que que eles conseguem ser mais felizes? Isso com que idade, assim? 15, 14. Eu olhava isso e eu falava, poxa, eu não tô gostando da minha vida. Eu queria mudar. Eu não aguento mais isso. Porra, não tem amigo, não tem namorada. Chega, cara. E daí eu tomei uma decisão que pra mim foi talvez a decisão mais importante da minha vida. Que foi entrar no teatro. Caralho. Só que antes de entrar no teatro, aconteceu uma coisa que eu acho que eu nunca abri, num podcast, acho que eu nunca abri, mas que é um passo que veio antes de entrar no teatro, que eu acho que é importante falar pro pessoal. Eu mudei de escola, então eu tava nessa escola que eu era o nerd antissocial. Aí eu tive a oportunidade de mudar de escola. E ter um novo quando eu entrei no ensino médio. E eu tive um novo começo. Literalmente, gente, eu falei assim, eu não gosto de quem eu sou, eu não quero que o ensino médio seja a mesma coisa que foi até agora o ensino fundamental, então eu vou fingir que eu sou outra coisa. Olha que loucura. Então eu era o nerd antissocial, eu me forcei a sair da zona de conforto e sentar no fundo, andar com os, entre aspas, bagunceiros, ficar zoando, ficar, por exemplo, vamos dar um rolê no shopping depois da aula. Eu ia, não era coisa que eu fazia, mas eu ia pra estar junto, pra ter esse convívio. Eu comecei a me comportar de modo diferente. E olha só que louco, quando você começa fingindo algo, depois você acaba se tornando isso. Por isso que é uma técnica assim, mais fake it muito velho, que é fingir até se tornar. E de fato eu fiz isso. Eu fingi que eu era mais comunicativo, eu fingi que... Porque ninguém sabia que eu era um nerd. Ninguém sabia que eu era tímido, ninguém sabia que eu nunca tinha beijado na boca. Então se eu chegasse lá todo fodão, os caras iam achar que eu sou fodão. E daí eu fingindo que eu era fodão, acabei ficando fodinha, pelo menos. Mas isso tu recomenda até hoje em dia, tipo, pra pessoa que é muito tímida, tipo, assumir meio que um personagem, assim? Sim, sim. Se você é tímido, fudido, assim, tipo, cara, muito fechado, simplesmente experimente não ser. Parece um idiotice isso que eu tô falando. Mas, cara, experimente. Você agora experimente fazer outra coisa. Simplesmente haja de modo diferente. Você vai perceber que, primeiro, não vão te julgar, vão, na verdade, começar a te chamar mais pras coisas, você vai começar a colher frutos, você vai falar, caraca, eu tenho o poder de mudar, é como se fosse uma chavezinha que eu tenho dentro de mim, e se eu tô tão melhor aqui, por que eu vou voltar atrás? Então você se torna. E daí, nisso de, poxa, tô mais comunicativo, tô fazendo outras coisas, surgiu a chance de entrar no teatro. Eu entrei. E o teatro foi o divisor de águas. Por quê? Porque lá eu comecei a sair ainda mais da zona de conforto. Estar num palco, para centenas de pessoas que vão assistir uma peça. Tendo que falar. Então, eu tinha... Ou tu começou de árvore, sei lá. Não, essa é uma vibe bem aqueles Estados Unidos, né? Mas essa era uma peça mesmo, com falas e tal. E assim, gente, é uma experiência muito gostosa. Você treinar sua expressão corporal, expressões faciais, a sua espontaneidade. Tudo isso vai melhorar quando você entra no teatro. Só que eu sei que você tá assistindo aqui, às vezes não tem uma chance de ir pro teatro. Se por acaso aparecer, às vezes aparece, curso de introdução às artes cênicas, algo mais rápido assim, pra você ter uma experiência, vá. Eu recomendo que você agarre com todas as forças qualquer chance que você tiver pra melhorar a oratória. Qualquer chance. Se voluntariar em organizações, em associações, colocar você em situações que você tenha que falar em público, puxar conversa com pessoas que você geralmente não puxaria, faz tudo isso, toda chance, cara, faz pergunta na aula, em congresso, apareceu uma chance pra você falar, vai lá e fala, porque é saindo da zona de conforto, é se colocando na situação que é a receita pra você melhorar. Teve um convidado que teve aqui que deu uma dica assim que eu acho que é boa. Cara, se tu é muito tímido, pergunta as horas pra alguma pessoa, tipo, na rua. Tipo, sai sem relógio e pergunta, que horas são? Tipo, tudo bem, que horas são? Só pra tu, sabe? Porque tem gente que é tímido desse, eu não consigo imaginar. Tipo, patológico, eu né? Falando. Mas tem gente que é assim, né? Isso pode ser uma boa, ou dar um bom dia pro porteiro, né? Sei lá. Isso. Coisas mínimas. É uma técnica que até tá no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Buchman. Ele fala assim, como que você puxa a conversa com alguém pra gerar uma conexão, criar um rapport e não ser estranho. Aí ele fala assim, faça uma pergunta que faça sentido naquele ambiente. Então vamos supor que você foi num evento. Tem muito evento de empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal, a gente que tá nesse mundo vive vendo esses eventos. Aí a gente vai pra um evento. A gente chega assim pro pessoal, pô, e aí, o que você tá achando do evento? Faz sentido você perguntar isso ali. Agora, não faz sentido no metrô, você chega lá e fala, vem cá, você trabalha com o quê? Aí fica estranho, não faz sentido. Agora,
esse metrô vai pra onde? Aí, se bem que você tá no metrô, não sabe pra onde tá indo, mas você sacou a ideia. Aí, beleza. Entrei no teatro. Teatro foi um divisor de águas. Só que daí aconteceu uma coisa muito interessante, Fermento. Entrei no teatro e daí a minha vida começou a melhorar. Eu saí de ser um cara que nunca tinha beijado na boca pra ter minha primeira namorada. Não era a melhor namorada, né? Foi só a primeira. Melhor tá ali sentada. A cara dela. Ela sempre me olha assim quando eu falo dos negócios passados. Mas daí, beleza. De repente eu tinha uma namorada. De repente eu saí de ser aquele nerd social pra ser o capitão do time de basquete. De repente eu tava apresentando no teatro e tudo mais. Eu era meio que o Troy Bolton, sabe? Um negócio meio High School Musical. Porque eu fazia teatro e fazia basquete. Então eu assistia High School Musical, curti. Beleza, minha vida começou... Minha vida começou a melhorar. E daí eu formulei uma hipótese muito louca na minha cabeça. Uma simples pergunta. Assim. Ué, eu fiz 2 anos de teatro e minha vida melhorou da água pro vinho. E se eu continuar estudando oratória? Será que tem limite? Porque tu percebeu que o poder de fato estava na capacidade de se comunicar. Exatamente. Tu reconheceu isso rápido. Sim. Aí eu me perguntei, e se eu continuar estudando comunicação? Será que... Ele vem e eu já fico traumatizado. Melhor, né? Porra, Gabriel, tem que tacar fogo. Tira e bota daqui, né? Tirar e bota, tá estranho, hein? Porra, cara. Os caras ficam me zoando que eu fico mexendo no cabo do convidado. De boa? Oi. Não? Ainda não foi? Gabriel, tá uma merda esse cabo, velho. Vamos patrocinar aí um... A gente vai trocar Agora tem que tá bom. Tá bom? Oi. Boa. Aí, beleza. Aí eu me perguntei, e se eu continuar estudando? Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de oratória. Eu, até então, nunca tinha feito um curso, eu só tinha feito teatro. Aí, poxa, curso de oratória, apareceu propaganda pra mim. Você vai aprender técnicas de PNL, você vai aprender a como se conectar, várias coisas. Isso quantos anos atrás, mais ou menos? Foi em 2015. Tá. 2015. Pô, faz tempo. 7 anos atrás. Teatro foi de 2010 a 2012, 13, por aí. Aí, em 2015, surgiu a oportunidade desse curso de oratória. Quantos anos tu tem, velho? Quantos anos você acha que eu tenho? 24. 27. 27 E você? 27 também. Então, tamo junto. Mas eu tô grisalho, né, cara? Você tá grisalho? Grisalhaço, ó. Mas é charme, né? É o que dizem, né? Aqui é charme quando tu é bem sucedido. Quando tu é mal sucedido, tu é mais fudido ainda. Porque daí tu é pobre e grisalho, entendeu? É o que dizem também. Caraca, tudo é charme quando você tem. Quando você é bem sucedido. Você é narigudo, charme, pô. Você é narigudo. É um traço europeu. Isso. Agora quando o cara é fudido, tudo é mais fudido. Porra. Aí apareceu essa propaganda. E eu quase não fui pra esse curso de oratório. Quase não fui. Porque eu falei assim, cara, mas eu já falo bem. E isso é um erro que muita gente comete. Muita gente confunde não ser tímido, ter um mínimo assim de desenvoltura com já dominar completamente a oratória. Gente, eu sou bicampeão brasileiro de oratória, orador do ano pela revista Caras. O que quer dizer ser bicampeão? É todo um rolê, eu explico. Daqui a pouco eu explico. Eu tenho mais de 20 prêmios de oratória em 3 línguas diferentes. E eu te digo com certeza, eu não tô nem perto de dominar a oratória. Então, assim, é um mundo, gente. É um mundo. Você que fala com as pessoas, você que tem resultados na sua vida, massa. Só que tem espaço pra melhoria. Aí, às vezes, você acha que você já é o fodão e você se limita. Como eu quase me limitei nessa situação. Eu quase não fui nesse curso que eu falei, não, mas eu já fiz 2 anos de teatro. O que eu tenho pra aprender ainda de oratória? Eu não sabia o que era um gatilho mental. Eu não sabia que existia uma coisa chamada arquétipos. Nunca tinha ouvido falar de infotenimento, escuta ativa, nem de rapport. Gente, eu tinha começado a arranhar a superfície do mundo da oratória no teatro. Eu achei que eu já manjava. Mas daí eu tomei essa decisão, e ainda bem que eu tomei essa decisão. Eu falei assim, eu vou. Porque vai que tem alguma coisa ali dentro que eu ainda não aprendi e que pode me ajudar. E tinha pra caralho. Daí eu fui lá, gente, eu me apaixonei. Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir conceitos como rapport. Se você não sabe o que é rapport, fica até o final. Gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativo, um monte de coisa super foda de comunicação técnicas que eu uso até hoje em todas as situações. Não é, tô aqui no podcast usando.
tô aqui no podcast, fora do podcast, no Uber, no mercado, em qualquer lugar, eu vou usar essas técnicas e vou ter mais resultados. Comecei a aprender isso. E eu falei, meu Deus, eu me apaixonei por isso. E eu comecei uma trajetória, Fermento, que durou 12 anos. Foi uma trajetória de estudar comunicação, que teve 2 anos de teatro, mais de 10 cursos de oratória como aluno. Eu fiz esse e mais de 10 cursos como aluno. Comecei a ensinar oratória, fiz mais de 10 cursos de oratória presenciais como professor, inclusive fora do Brasil. Fiz 6 anos de um esporte chamado debate competitivo, daí daqui a pouco a gente fala sobre esses prêmios e tal. Caralho, velho. 6 anos de um esporte chamado debate competitivo, que é um esporte de argumentação oratória. Fiz parte dos Toastmasters, quando eu morei em Portugal. É uma organização internacional de treinar discurso. Toda semana você se encontra pra treinar oratória. Olha que louco. Existe. Chama Toastmasters, fiz parte. E acabou que eu acumulei tanto conhecimento de oratória, técnico, que quando eu voltei pro Brasil, virei bicampeão brasileiro de oratória. Aí eu comecei a... E advogado, né? No meio disso, tu teve uma graduação de direito e eu comecei a advogar. Mas daí eu abandonei a advocacia pra começar a ensinar comunicação nas redes sociais, viralizei, daí eu desbloqueei esse novo skill de comunicação digital. Tem gente que fala bem no off, mas no online não domina. Se você domina o offline e o online, acabou. Porque daí você vai começar a descobrir uma coisa chamada viralização. Daí você vai começar a descobrir uma coisa maravilhosa, que é ganhar muito dinheiro no orgânico. Cara, um monte de gente não sabe o que é ganhar dinheiro no orgânico, cara. É a coisa mais linda que existe. Se você não sabe o que é orgânico, tem o tráfego pago e o tráfego orgânico, que é basicamente como que você traz pessoas para ver o seu conteúdo. Tráfego pago é colocar o dinheirinho ali no YouTube Ads, no Google Ads, né? No Facebook Ads, no TikTok Ads, você vai colocar dinheiro para a plataforma divulgar seu conteúdo. Isso é tráfego pago. Tem outras formas de tráfego pago. Por exemplo, se você paga para uma influencer te colocar nos stories, querendo ou não, é um tráfego que você pagou por ele. Tem uma coisa chamada tráfego orgânico, que é literalmente você não gastar nenhum dinheiro, mas o seu conteúdo viralizar pelo algoritmo, as pessoas te encontrarem sem você ter que usar a ferramenta paga. E, gente, é maravilhoso. As pessoas acham que eu sou louco, Fermento. E, de fato, eu sou... Nesse ponto, é uma falha. É uma falha, mas só para vocês verem que funciona. Hoje, a gente vende todo santo dia no orgânico. A coisa mais maravilhosa que existe. A galera vem no meu direct e fala, Giovanni, você tá maluco? Eu pesquisei aqui, não tem um anúncio seu rodando. Como é possível? Você tem 380 mil seguidores, você tem vários cursos, tem 6 cursos online, e esses cursos vendem todo santo dia, e você não tem um único, singelo anúncio rodando. Tipo assim, pô, gente, ó, você quer aprender a falar bem? Clica aqui. Como assim? Porque a gente surfou tanto no orgânico que a gente acabou dando prevalência pra isso. Mas eu sei e recomendo que você também foque no pago. Porque se eu tô fazendo X no orgânico, eu vou fazer 10X com pago. Só que só pra você ver, tem gente que foca no pago e daí dá ruim quando você foca só no pago e esquece o orgânico. Eu acho que é bom até começar às vezes no orgânico, porque tu consegue validar o produto sem gastar dinheiro, vamos dizer assim. Tipo, e você tem certeza que aquilo é uma coisa que as pessoas querem ouvir. Isso. Porque se, cara, daí o que acontece? A galera hoje em dia tem gente que nem sabe se comunicar, nem sabe vender e nem tem um produto validado e injeta um monte de grana. Tipo, a pessoa tem um monte de seguidor, mas não vende porra nenhuma. É o famoso torrar dinheiro. Isso. Por que acontece esse fenômeno chamado torrar dinheiro no tráfego pago? Porque a galera coloca dinheiro achando que o tráfego pago vai fazer milagre. Tipo assim, caraca, eu vou clicar e vai vender. Não vai. Vou clicar e vou viralizar. Não vai. Você tem que ter um negócio que presta, em primeiro lugar. E daí, cara, a gente começou a dominar o orgânico também. Então, toda essa história pra explicar, pô, entrei no teatro, na arte social, mudei minha vida, curso de oratória, melhorei, tudo mais, bicampeão de oratória. Pra que serviu toda essa história? Pra você incorporar na sua mente de uma vez por todas um princípio insofismável e inescapável. É uma coisa que é simplesmente verdade e eu duvido você conseguir refutar isso e nem precisa treinar, porque testar, tentar refutar, que é isso mesmo. Oratória é treinável. Então, resumindo, vá estudar oratória. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.